Virtudes. Alegria. Em muitas ramificações do cristianismo, por exemplo, rir é pecado. Por isso mesmo, algumas das suas cerimônias festivas têm uma raiz fúnebre. Certa vez assisti a um casamento cristão e, após o ato religioso, ofereceram-me doces. Senti-me então exatamente como se tivesse comparecido a um funeral dos tempos antigos, onde também se ofereciam doces às pessoas presentes. Há algum tempo, quando eu escrevia sátiras para o nosso jornal, formei um grupo de colaboradores, incentivando-os a criarem composições que provocassem riso, e premiava as melhores. Certa vez um cristão compareceu a uma dessas reuniões. Tive então a oportunidade de mostrar-lhe que eu sempre estimulava as pessoas a se tornarem risonhas, enquanto, para determinados adeptos do cristianismo, rir é tido como pecado. Dá, portanto, para perceber a existência de uma diferença marcante entre aquilo que eu prego e certos pontos da doutrina cristã, hoje espalhada por toda parte com essas ideias errôneas. Talvez por isso o mundo se encontre agora num estado tão infernal. É bem melhor, contudo, levar uma vida austera dentro da igreja do que sofrer por causa dos malfeitores. Deus, porém, não quer para os homens esses sacrifícios impostos pelas religiões. Ele deseja um mundo pleno de alegria para a humanidade viver feliz. Muitas pessoas, entretanto, por nunca terem encontrado ensinamentos iguais aos da messiânica, continuam interpretando inadequadamente o que eu propago. Acham por isso errado ser alegre. Na era do dia, porém, a humanidade vai viver num mundo onde não haverá sofrimentos, mas somente alegria e felicidade. Atitude sábia. Em Matsushima encontra-se o templo budista Zuigen, em cuja origem há uma história significativa. No século XVI, um jovem pertencente à classe dos samurais Ashigaru servia a um senhor feudal de nome Date. Seu trabalho consistia em cuidar das sandálias do patrão. Certo dia, como nevava muito e fazia um frio intenso, o rapaz colocou-as dentro da dobra do seu kimono para aquecê-las, a fim de que seu amo, quando as usasse ao sair de casa, não sentisse tanto frio. Logo, porém, que o senhor Date calçou as sandálias e as sentiu aquecidas, ficou profundamente enraivecido. Chutando-as, gritou, acusando o jovem de ter sentado em cima delas. Em seguida, demitiu o rapaz, o qual ficou atormentado com a situação. Sem possibilidades de encontrar um meio de provar a sua inocência, decidiu-se pelo suicídio. Contudo, no momento em que estava para cometer tal desvario, passou por perto um grande sacerdote budista e lhe perguntou por que razão desejava morrer. O rapaz então contou-lhe toda a história e justificou-se, afirmando que com a morte estava querendo comprovar a sua honestidade. Tentando demovê-lo de atitude tão absurda, o religioso disse-lhe que não valeria a pena fazer aquilo. Em vez de suicidar-se, deveria tornar-se um grande homem. Assim estaria, de fato, proporcionando ao seu malfeitor uma vingança maior. O rapaz deixou-se convencer pela sabedoria do monge e passou a ser discípulo desse valoroso mestre. Foi para a China, aprimorou-se e adquiriu enorme prestígio em toda a região onde passou a viver. Após algum tempo, a fama daquele jovem chegou aos ouvidos do seu antigo amo, que ficou também sabendo ser tão ilustre personalidade oriunda de suas terras. Sentindo-se muito honrado, recebeu-o como visitante, devotando-lhe profundo carinho e respeito. Foi assim que o rapaz e seu colérico ex-patrão se reencontraram. Ao despedir-se, depois desse momento especial, o jovem sacerdote ofertou ao seu anfitrião um par de sandálias como lembrança. Muito intrigado, o Sr. Date perguntou-lhe qual o significado daquele presente. O sacerdote relembrou então ao amo a história da época em que ainda muito jovem o servia, cuidando de suas sandálias. Comentou sobre o quanto se sentira infeliz e mortificado por não poder provar a sua inocência. Prosseguindo, disse-lhe ainda que esse acontecimento o fizera estudar, aperfeiçoar-se
e adquirir a notoriedade de que estava usufruindo naquele estágio de sua vida. Daí a razão de as sandálias representarem para ele um grande tesouro, e por isso as estava oferecendo ao seu antigo amo. Ao ouvir esse relato, o Sr. Dati ficou muito embaraçado, embora ao mesmo tempo feliz. E para reparar os erros do passado, mandou construir e oferecer ao jovem sacerdote um templo que recebeu o nome de Zuigen. Essa história foi contada porque encerra um ensinamento muito precioso para todos nós. Se formos maltratados por alguém ou algum mal-entendido nos fizer sofrer, nunca devemos impor qualquer forma de esclarecimento imediato nem revidar a quem nos ofendeu. O correto é esperarmos com paciência a chegada do tempo certo. Nesse momento, a constatação clara das situações outrora conflitantes será a vitória para todos aqueles ao lado de quem está a razão. A melhor estratégia. Nunca se deve forçar o reconhecimento da verdade. No instante oportuno, todos os incidentes constrangedores serão esclarecidos naturalmente pela evidência dos fatos. Pode também ilustrar o que lhes estou ensinando agora, um diálogo que mantive ontem, 5 de junho de 1947, durante uma reunião com algumas pessoas notórias. Entre os assuntos veio à baila a questão da Segunda Guerra Mundial. Tive então a oportunidade de expor o meu ponto de vista sobre os motivos pelos quais o Japão perdeu a guerra. Procurei mostrar que, de modo geral, quando os seres humanos querem ganhar, sempre acabam perdendo. Foi o que aconteceu com o Japão. Em vez de recuar, o que seria a melhor estratégia naquele momento, fez exatamente o contrário. Os soldados japoneses foram avançando até não poderem mais. Por isso não conseguiram sucesso. Uma outra atitude ilustrativa pode ser a do general MacArthur, quando lutava nas Filipinas e fugiu, escapando da morte. Na época, eu disse a todos que ele era um grande homem por ter abandonado a luta. Afirmei também que se tornaria um general notável, o que de fato aconteceu posteriormente. Diante de tais constatações, posso concluir alertando a todos. Não é bom para ninguém estar sempre conseguindo vitórias forçadas. Vale mais, às vezes, uma derrota, uma fuga para aguardar o tempo adequado. Mais tarde, com certeza, chegará a hora da colheita dos verdadeiros louros dessa atitude sensata. A mesma regra se aplica também às pequeninas realizações. Mesmo em relação a discórdias familiares, convém perder às vezes. Na verdade, não se trata de uma derrota, mas da espera do tempo adequado para que todos reconheçam com quem estava de fato a razão. Nesse momento, o verdadeiro vencedor aparecerá. Por outro lado, aquele primeiro impostor terá condições e oportunidade de perceber o seu erro e até de pedir desculpas. Não existe, portanto, nada mais profundo do que aquela verdade universal expressa na antiga máxima: os últimos serão os primeiros. Servir em segredo. Nos templos e santuários do Japão, comumente, se encontram escritos, num quadro afixado para que todos possam ver, os nomes dos doadores e as quantias ofertadas. Tal atitude corresponde ao Iotoku, boas ações praticadas à vista de todos. Quando atos de bondade são divulgados, a pessoa que os praticou já recebeu as honras pelo trabalho realizado através da satisfação do próprio ego. Ao contrário, sendo secretos, o reconhecimento vem de Deus, e nestes casos corresponde ao Intoku, virtude secreta, quer dizer, o bem realizado às escondidas, sem que ninguém saiba. Reside, pois, exatamente na prática secreta o valor das boas ações, embora para muitos a satisfação esteja na publicidade, o que constitui enorme engano. Quem age assim está perdendo a oportunidade de receber de Deus a recompensa multiplicada em forma de proteção
e graças inúmeras. Um princípio de justiça. Qualquer pessoa que, devido à gravidade de uma doença, já esteja à beira da morte, ao ser curada por Deus, deve, por um princípio de justiça, manifestar agradecimento irrestrito pela graça recebida. Se, contudo, passado algum tempo esquecer a bênção e voltar à vida anterior, limitando-se apenas a usufruir, não estará sendo justa e, além disso, contrairá uma dívida de gratidão. Para maior esclarecimento, vejamos um exemplo. Suponhamos que o valor da vida seja 10. Se a retribuição for igual, não haverá saldo algum a ser considerado. Caso seja superior a 10, haverá um valor positivo, que será multiplicado por Deus através de proteção especial. Sendo ao contrário inferior, permanecerá uma diferença negativa e desse modo existirá uma dívida com o Criador que precisará ser urgentemente resgatada. É necessário, pois, muito cuidado, porque os juros crescerão e o saldo devedor aumentará. Sob esse aspecto, não há diferença entre débitos materiais e espirituais. Daí o motivo de o Fórum Divino emitir um aviso de cobrança através de uma repurificação, toda vez que a dívida ultrapassa certo limite. Se a pessoa entender a mensagem, pedir desculpas do fundo do coração e ao mesmo tempo acertar as suas contas, com certeza será salva. Justiça e repurificação. A ocorrência de purificações está ligada ao princípio da justiça. Há, por exemplo, pacientes que, depois de terem sido submetidos a todos os tipos de tratamento, alcançam a cura com muita rapidez por meio do jorei. À vista disso, ingressam na fé com grande entusiasmo. Alguns, porém, após certo tempo, sofrem uma repurificação. A causa de tal infortúnio reside exatamente no fato de não terem agido de acordo com a justiça. Na verdade, uma pessoa desenganada pelos médicos e curada pela graça divina está recebendo de Deus a vida que não mais lhe pertencia. Daí que toda a sua perseverança e dedicação muito pouco representam como uma maneira de demonstrar gratidão ao Criador. E ainda mais, além de não agradecerem suficientemente tamanho benefício, alguns se esquecem da graça recebida e voltam a ter perante a vida a mesma atitude de descaso que apresentavam antes de ingressar na fé. Esse procedimento não é nada apreciável aos olhos de Deus. Por isso as consequências logo se fazem presentes. Assim, à medida que o corpo vai adquirindo maior vitalidade, começam a surgir novas ações purificadoras para eliminar toxinas acumuladas por longos anos. A esse processo dá-se o nome de repurificação. Muito cuidado, portanto, com as condutas referentes à virtude da justiça. Honestidade. Certas pessoas reclamam por não desfrutarem da confiança das demais. Atitude extremamente presunçosa. Na verdade, o mal não está nos outros, mas em quem se julga merecedor de crédito. Com certeza, algumas de suas ações não são corretas. Os reclamantes devem, portanto, refletir para encontrar os pontos em que estão agindo errado. A princípio, parece uma atitude insignificante. Trata-se, porém, de uma questão muito importante a qual é preciso ficar atento. Observem a frequência com que muita gente, desejando parecer simpática, procura ser amável, faz elogios sem conteúdo. Não constitui, entretanto, um comportamento recomendável, pois afeta a credibilidade. Quando alguém ouve um falso louvor, pode pensar que se trata de algo verdadeiro, porque naquele instante não sabe o que se passa no coração de quem profere as palavras de enaltecimento. Além disso, exaltar alguém desonestamente gera sensações de afetação e pedantismo. Quando, porém, há sinceridade, mesmo críticas ou censuras são aceitas sem ressentimentos. Eu, por exemplo, tenho agido com muito rigor em determinadas situações. Meu sentimento, contudo, transmite profunda doçura. Falo por isso com certo humor, de uma forma meio cômica, para despertar o ouvinte e levá-lo à reflexão.
Não é fácil, entretanto, colocar em prática essa maneira de agir. O mais importante, porém, está em criar no coração de quem ouve uma sensação agradável. A maioria das pessoas, entretanto, em circunstâncias nas quais deve agir com certa rigidez, ao falar transmite ofensas, gerando assim um ambiente de constrangimento, situação de extrema inconveniência. Cada um de vocês deve, portanto, querer despertar sempre emoções que causem deleite, mas sem artificialidade. Sejam leais ao expor suas ideias, partindo de propósitos bem conscientes. Devo ainda acrescentar que sempre foi muito difícil para mim tecer comentários a respeito de assuntos relacionados à honestidade, porque tais observações assemelham-se a uma espécie de sermão. Tenho, porém, sentido, através de alguns acontecimentos, a necessidade de fazer pelo menos uma vez referência a esse ponto tão delicado.